Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 55, 8 de agosto de 1899. A resignação atrai a paz e as próprias virtudes de Nosso Senhor. Ele continua a se mostrar pouco e quase sempre irado com os homens. E por mais que ele tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras, isso foi impossível. E sem prestar-me atenção ao que lhe dizia, afirmou: a resignação absorve tudo o que pode ser doloroso ou repugnante à natureza e o converte em doçura. A resignação é o que absorve tudo, e o que pode ser doloroso ou repugnante à natureza humana e o converte em doçura. E sendo meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação. Então a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas mesmas virtudes minhas. A alma resignada está sempre em repouso, não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. É um trechinho bem pequenininho do Livro do Céu, o 55, que a Luísa escreveu no dia 8 de agosto de 1899. Mas veja bem o que Jesus vem nos dizer. O mundo de hoje, nós estamos em 2026, janeiro de 2026. O mundo ele está de cabeça para baixo. Está tudo virado. As pessoas, elas não pensam mais em Deus, elas negam Jesus. A minha própria filha, ela nega o Senhor. Ela não me deixa ver a minha neta, porque eu falo de Jesus para ela. Porque eu estou sempre falando, ensinando ela a rezar, como ensinei a minha filha, como ensinei meu filho. Eu com meu filho de 35 anos, nós rezamos o terço todos os dias, sempre quando possível conversamos sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Mas a minha filha, ela não quer saber. Então, o meu ex-genro, porque a minha filha é separada, também diz que não vai deixar eu ver minha neta por causa da minha filha, porque ele não quer brigar com ela. Aí o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Para a gente aceitar. Resignação é você aceita o que Deus colocou para sua vida. Se eu estou sofrendo, mas eu tenho que ver tudo o que Deus ainda sofre, tudo que a Santíssima Trindade, tudo que o céu sofre, vendo os filhos,
as criaturas de Deus aqui, os filhos de Deus, negando o nosso Senhor, negando que Jesus veio para salvar a humanidade, negando tudo o que a humanidade de Jesus sofreu para salvar cada criatura, para salvar cada filho de Deus. Jesus nos chamava de irmãos, então ele quer nós perto dele. Então imagine o sofrimento de Deus vendo a loucura do ser humano. Eu vi um vídeo outro dia de eu não sei que bichinho que é, ele é bem, não é um macaco, ele é todo branquinho, com um focinho bem preto, é a coisa mais linda do mundo. E quando ele viu a cuidadora dele, nossa, ele abraçou, ele foi carinhoso, ele foi, assim, perfeito, assim, mostrando o carinho que ele tinha por aquele humano. Então, era para ser desse jeito. Era para os animais, para a gente ter este carinho, assim, com todos, né? Com todos os animais, né? Eles com a gente com eles. Mas o ser humano, ele virou de cabeça para baixo. Ele mudou tudo. Então, nós nos tornamos piores do que os animais. Porque até o leão, se você estiver quietinho, paradinho, ele não vê você como uma presa. Ele não te ataca. Então, é muito impressionante que o homem, Deus disse, Jesus disse, no livro do céu mesmo, que ele não tem a quem mais comparar o homem, de tão repugnante que ele se tornou. E isso é muito doloroso para Deus, é muito doloroso para o Criador ver a sua criatura no estado lamentável em que ela se encontra. Então, o que que aconteceu? De eu não poder ver a minha neta? Eu aceitei. Seja feita a vontade de Deus. Isso é para o meu crescimento? Isso é para o crescimento da minha alma? Mas eu desistir delas, eu nunca desisto. Não vou desistir, nunca, não de ficar insistindo, de ir atrás, mas de clamar ao Senhor pela alma delas. Pela alma não só da minha filha, da minha neta, mas de toda a humanidade que está completamente perdida, porque não sabe para onde ir. Acha que Deus não existe, não confia, não acredita neste Deus que Ele é tudo para mim. Tanto é que nós nos entregamos a Ele. A nossa vida é dele, a nossa vontade é dele, tudo que nós temos é dele, nada é nosso. Nós, no nosso grupo de estudos, nós todos os dias conversamos e nos entregamos a Jesus. A nossa vontade, então, a minha vontade seria correr atrás da minha neta, porque ela está aqui próximo da minha cidade, dá uns 30 minutos até onde ela está. Eu poderia ir lá e dizer, eu quero ver e pronto. Mas se o Senhor designou desta forma, assim, que assim seja, que seja feita a vontade do Pai e não a minha. Então, a gente tem que se resignar. A gente tem que repousar tranquilamente, igual Jesus está dizendo aqui, ó. A alma resignada está sempre em repouso, não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. Então, Jesus está repousando no meu coração, porque eu não chorei, eu não esperneei, fiquei triste, fiquei, mas estou tranquila, com Jesus dentro do meu coração, tranquilo também, porque eu não vou ficar me debatendo, não aceitando. Eu aceito tudo que o Senhor me trouxer, por amor a Ele, porque eu amo Ele, porque eu amo cada chaga dele, cada, cada segundo, cada gotinha de sangue que Jesus perdeu por nós, por cada ser humano. Não é só por mim, não é só por ti, mas é do primeiro ao último homem que vai existir até o último momento em que esta terra estiver aqui, respirando, todo este respirar de Deus na terra. Amém? Vamos para o próximo aqui, o 56.
A verdade é filha da justiça. Seu fruto é a simplicidade. Do dia 10 de agosto de 1899. Esta manhã, quando veio o meu doce Jesus, me transportou para fora de mim mesma e desapareceu. E havendo-me deixado só, vi que do céu desciam como dois candelabros de fogo, e depois, dividindo-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizos que desciam à terra e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror que a fúria do temporal, que nem sequer se podia rezar e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para apaziguar o Senhor, e ele, ao retornar, vi que trazia na mão como uma vara de ferro, e na ponta uma bola de fogo, e me disse: Minha justiça foi longamente retida, e com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça. Assim, nada de justo encontro no homem. Tudo foi desfigurado. Nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto. Assim, penetrando no coração, interna e externamente, não é outra coisa que um porão de vícios. Pobre homem, como te reduziste? É muito interessante isso que Jesus vem dizer para nós, que a justiça foi retida. Então Deus deu muitas chances para o homem. Reteu a justiça, segurou. Vamos dar mais chance para o homem. Deu uma, deu duas, deu três, deu 10, deu 1000, e o homem não se resignou. Então, com razão, Jesus vai trazer a sua justiça para a terra. Porque, como ele está dizendo aqui, o homem, ele não. Vamos supor assim, vou dar o meu exemplo, né? Porque é o que eu conheço. Não posso dar o exemplo de outras pessoas porque eu não sei qual é a sua realidade. Mas eu fui criada de uma forma totalmente errada. Então, a minha mãe vem de criação em criação. A bisavó criou a avó errada, a avó criou a mãe criou a filha. E assim sucessivamente, a gente vai numa sucessão de erros. Mas chegou em mim, eu tenho que dizer basta. Olha o que Jesus está dizendo, tudo foi desfigurado. Nas palavras, nas obras e nos passos, tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto. Assim, penetrando no coração do homem interno e externamente, não é outra coisa que um porão de vícios. Porque tem palavras que ainda saem da minha boca que eu vejo que não podem mais existir, que ainda são palavras que não são palavras que vão adentrar no céu. Então, por isso que existe o purgatório, porque a pessoa ela está poluída com vícios, com engano, ela está desfigurada. Então ela precisa ter um palavreado santo, um palavreado de Deus, palavras firmes, porque a gente fica naquele vício de palavras erradas. Então você aprendeu isso. Você vive há 50 anos com naquele engano. O teu coração ele está cheio de engano, porque você aprendeu durante 50 anos. Então agora você está conhecendo o livro do céu, você está conhecendo a palavra de Deus, e Jesus ele vem trazer para nós aqui um ensinamento. Deixa toda essa podridão para trás e venha para o reino dos céus, ainda estando na terra. Então Jesus ele nos convida através do livro do céu a voltar a se reeducar. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos reeducando. Jesus está nos reeducando. Ah, eu estou lendo o livro do céu faz 4, 5 anos. Nossa, mas eu tenho tanto costume errado ainda. Mas veja bem, que eu aprendi durante 50 anos o que estava errado. E agora, durante 4, 5, 6 anos, para largar
aquilo que eu aprendi não é fácil, mas a gente vai largando e vai sendo perseverante e vai aprendendo. Então, toda aquela desfiguração que estava no ser humano, Deus vai purificando. Então, por isso que nós entregamos a nossa vontade para que Ele restitua, para que Ele faça a obra dele ainda aqui na terra. Então, se nós formos puros, aí chegou o momento, Deus vai me levar. Eu vou atravessar essa passagem que é a morte. Eu vou direto para o céu, se eu estiver pura, se não estiver com vícios, se não estiver com pensamentos enganosos, eu vou chegar diante do Senhor e eu vou saber exatamente. E Deus vai saber, lógico, porque Ele me conhece melhor do que eu. Então, eu vou direto para o céu, não vou precisar me purificar no purgatório. Ou se eu negar Jesus, aí não tem jeito, porque como que Deus vai aceitar um filho dentro da sua casa que o nega? Não tem como. Aquele filho ali, ele vai matar o pai. Como existe muitas coisas, muito dentro das próprias casas, do que os filhos estão fazendo hoje com os pais. Então, o que Jesus está trazendo para nós aqui, a sua justiça, ele vem trazer a justiça dele, quando tem um furacão, quando tem uma doença, é a justiça de Deus. E nós temos que aceitar esta justiça, porque durante muito tempo ele segurou a justiça dele, ele segurou para ver se o homem se resignasse, para ver se o homem ia aceitar a sua palavra. Olha quantos livros tem por aí. Olha, tem a Bíblia, que é um dos primeiros, que é o que eu diria assim, comece pela Bíblia, mas tem o livro do céu, tem o livro de Santa Faustina, tem tantos santos que deixaram livros. Então, ele está no nosso coração. Não tem como nós dizermos assim, mas Deus nos abandonou aqui, Deus não vem. Ele quer que a gente acredite nele. Ele quer que a gente creia nele, sabendo na nossa mente, na nossa consciência que ele está aqui. Quanta coisa que Deus faz para nós que nós não vemos. Então nós temos que olhar com os olhos da alma e amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre filhos, sobre netos, sobre casa, sobre carro, sobre tudo. Amar a Deus, somente a Deus. Então nós somos capazes de Deus, nós somos capazes de amar a Deus, de ser semelhantes a Ele, de não se apegar a coisas, de não se apegar à porcariada que tem no mundo. Não, mas não é porcaria o que eu tenho, mas não é porcaria. Porcaria é quando a gente tem um acúmulo de coisas desnecessárias na nossa vida. Eu tenho um, mas eu quero mais um. Eu tenho aquele outro, mas eu quero outro. Então você está sempre querendo coisas. E se é necessário, e você tem um, já é o suficiente. Não precisa de mais. Então a Luísa continua. Enquanto assim dizia, movia a vara que tinha na mão em ato de ferir o homem. Então o único jeito é o castigo, para que o homem aprenda. Quando o filho peca, quando o filho faz alguma coisa errada, nós não colocamos ele de castigo? Colocamos. Assim o Senhor faz conosco, por amor à nossa alma. Ele fere o nosso corpo para que a gente volte para Ele, para que a gente caia na realidade e veja quem realmente nós somos. Então eu lhe disse: Senhor, o que fazes? E ele: Não temas, veja esta bola de fogo. E o que disparará não afetará senão os maus. Os bons não serão prejudicados. Então, o que mais é afetado são os maus. São as pessoas que precisam do castigo. Elas precisam voltar para Deus. Porque Deus ama. Acha que eu não gosto da minha filha? Eu amo ela. Eu acho ela um anjinho. Acho ela uma fofinha. A minha netinha também eu acho muito querida, muito linda. Mas assim é Deus. Ele ama as pessoas que são malvadas. Não estou dizendo que a minha filha é malvada. Ela tem os motivos dela, né? Ela tem todo motivo que eu não conheço, porque eu já perguntei, então eu não conheço. Mas Deus, ele vai atrás das pessoas que estão do lado do mal.
tentando abrir os olhos delas, mostrando que aquilo ali não vai ser bom para ela, que ela vai acabar eternamente no fogo junto com o demônio. Então as pessoas dizem: ah, o demônio não existe. Ah, o inferno não existe, né? Eu não quero pagar para ver, eu quero estar com Jesus. Então eu acrescentei: ah, Senhor, quem é bom? Somos todos maus. Peço-te que não olhe para nós, senão para a sua infinita misericórdia, e assim ficarás aplacado por todos. Quem é bom no mundo? Só Deus é bom. Ele mesmo diz: só Deus é bom. Mas nós podemos conhecê-lo. Nós temos essa oportunidade. Deus dá a oportunidade para a gente ser bom e conhecê-lo e ser igual a ele, ser semelhante a ele. Depois disso, Jesus acrescentou: a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou a verdade eterna, que não engano nem me podem enganar, assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, ao advertir a falta da luz que tem em si, logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, nem pode receber engano. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Ele nos dá a luz da verdade. Então, se ele nos dá a luz da verdade, nós nos enganamos porque nós queremos nos enganar, porque nós procuramos o engano. Fruto que produz essa justiça e esta verdade é a simplicidade, outra qualidade do meu ser, o ser simples, tanto que penetro em todas as partes, não há nada que possa opor-se a que eu adentre. Introduzo-me no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas o meu ser simplíssimo, ainda que penetre no mal, não se suja, aliás, nem sequer recebe a mínima sombra. Que interessante o que Jesus traz para nós, porque ele é simples, então ele penetra no coração de todos, e ele conhece o coração de todos, mas no coração de quem ama a Deus, ele vai permanecer ali. E no coração de quem prefere estar com o mal dentro, com o coração rancoroso, com o coração obscuro, pensando em maldade, pensando em vingança, pensando em um monte de coisa, ele não vai parar ali. E também não vai se sujar com aquilo ali, porque ele é simples. Ele não se suja com aquele coração, ele não vai parar dentro daquele coração. Ele vai parar no coração que ele vê que ama ele, que está tentando se redimir, está tentando fazer da melhor forma, mudando a sua vida. Todo esse tempo que a pessoa passou 50 anos aprendendo o que está errado e agora está aprendendo o que é certo, Jesus vai se depositar ali e vai ajudar esta alma. Só que tem que haver um esforço muito grande para que a gente realmente mude de vida. Assim a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu. Então assim a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade. Então nós temos que recolher, nós temos que ser simples. Não adianta a gente querer um monte de coisa, querer ser o que nós não somos. Nós somos feitos da terra, nós somos feitos do barro. Por isso que a gente gosta tanto de andar descalço, por isso que a gente gosta tanto, porque a gente se conecta ali com a terra, com o sol, com tudo que tem ali nas plantas. É gostoso a gente mexer na terra. Isso é a simplicidade. Penetra no céu, introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo que é bom e, encontrando-se com os pecadores, para ver o mal que fazem, não fica suja, porque, sendo simples, prontamente se liberta, sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que o meu coração fica ferido por um só olhar de uma das almas simples, e ela é a causa de admiração dos anjos e aos homens. Você vê só que interessante o que Jesus traz para nós, que a alma que é simples, os anjos olham e falam: nossa,
Tem tantas coisas que esta alma poderia ir atrás, mas ela é simples, ela é humilde, ela se assemelha a Deus. Então a pessoa que é simples, ela vai se assemelhar a Deus. Nós somos barro, mas a nossa alma, a, o que o que está dentro da nossa alma, o pensamento, ele se assemelha a Deus. Então você vê um barro, um nada ali que foi formado por Deus, que ele deu o sopro da vida, fez criar a carne, os ossos, tudo neste corpo, tudo as veias, tudo que existe, o coração, o pulmão, tudo. Mas ela se assemelha a Deus no pensamento, na simplicidade. Olha que lindo isso. Então os anjos, eles vão ficar admirados de ver. Nossa, olha aquela planta lá, como que pode que ela pensa igual a Deus? Como que pode um nada pensar igual a Deus? Então, isso é muito interessante o que Deus traz para nós. Olha o ensinamento que Jesus vem trazer no livro do céu para nós. Vê se isso não é lindo, vê se isso não é simples, humilde, vê se um Deus que se abaixa de tal forma, porque ele ama tanto o homem, que ele deu a própria vida. Ele acabaram com Jesus. Imagina a morte de cruz para um Senhor, para Deus. Então imagine, pense em tudo que ele fez por mim, por você, pela humanidade. E ele te espera, ele nos espera. Ele espera a simplicidade da nossa alma, que nós não vamos fazer por causa da admiração dos homens. Nós vamos fazer porque nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.